Glória a Deus. Amém? Amém. A Bíblia conta que um dia Jacó, ele chegou numa cidade que antes se chamava Luz, ou uma tradução literal seria Luz, e conta que ele chegou nessa cidade e passou a noite lá, pois o sol já tinha se posto. Pegou uma pedra como travesseiro, deitou sobre essa pedra e dormiu. Quando ele dormiu, ele sonhou, ele teve um sonho. E nesse sonho, ele viu uma grande escada que era posta na terra, mas a sua base, o seu topo, ele era até os céus, ele ia até os céus. E os anjos subiam e desciam por essa escada. E aí ele acordou. É um sonho muito sem contexto. Deus consola ele, mas essa visão, ela é uma visão muito curiosa que acontece na Bíblia. E a gente passa por todo o Antigo Testamento sem ter um fechamento para o que é essa visão. Jacó constitui aquele lugar como Betel, como Bétel. Aquela pedra, ela vira um símbolo da casa de Deus. E Deus marca aquele acontecimento como a chegada do Cristo. Mais adiante, depois de muito tempo depois, nos evangelhos, em João, acontece um caso do encontro de Jesus com um jovem chamado Natanael. Quando ele encontra esse jovem que estava escondido embaixo de uma figueira e etc., esse jovem, ele encontra o jovem, ele chama o jovem, fala sobre a vida do jovem, e esse cara, eu conjecturo que seja um jovem pela forma que ele fala, mas quando ele conversa com esse menino, com esse cara, ele fala, cara, como você sabia que eu estava aqui? Como você sabe quem eu sou? E aí ele fala por que ele sabe, e dá uma palavra para ele, e ele termina isso com uma coisa muito sem contexto para aquele momento. Ele diz, daqui em diante, você verás o céu aberto, e anjos subirão e descerão sobre mim, sobre o Filho. E fica meio sem contexto, eu fico imaginando aquele jovem, ele não entendeu muito bem, mas aquilo é o fechamento daquela visão que acontece no sonho de Jacó. Eu não sei vocês, mas quando a gente fala sobre Jesus na Bíblia, nós damos muitos atributos para ele. Nós chamamos ele de rei, de governante, de nosso líder, nosso Senhor. Mas comparar Jesus com uma escada é uma coisa muito estranha. Eu acho que a comparação mais esquisita que acontece com Jesus na Bíblia é quando ele é comparado numa visão, num sonho, com uma escada. E isso fica uma coisa muito indagante. E é um pouco sobre isso que a gente vai falar essa noite. Para você que está aqui, para você que acompanha a gente pelas redes sociais, pelo Facebook, meu nome é Everton, eu sou desse ministério já há quase 3 anos. E uma coisa engraçada que eu sempre lembro quando eu tenho a oportunidade de pregar, é uma coisa que aconteceu comigo lá na infância. Eu me converti aos 14 anos, mas desde uns 8, 9 anos de idade, minha mãe sempre comprou muito livro. Ela achava livro na padaria, esses livros, tudo que achava lá, ela levava para casa. E um dos livros que eu encontrei, os livros que eu encontrei em casa e que eu li, e foi o segundo livro que eu li na minha vida, foi um livro chamado A Apologia de Sócrates. Ele é um livro escrito por Platão, para quem não sabe, mas ele conta sobre o julgamento de Sócrates, a fim da vida dele. Foi o segundo livro, uma criança normal, né? Aquela criança que você tem que trancar. O que você tem que trancar a porta do quarto para você dormir? Né? Tranquilo. E aí eu achei muito curioso esse livro, porque ele fala sobre uma coisa. Sócrates, ele tratava sobre um assunto. Ele disse que as coisas, elas têm uma ética finalista. O que é essa ética finalista? Ele diz que tudo tem uma finalidade. Tudo existe para acabar em algo. Tudo que existe tem uma função, assim como os seres humanos. Ele fala que a maré é feita para marear, o sapo para sapear, e os animais para animalar, e é isso. Então ele diz que tudo tem essa finalidade. Esse foi o primeiro contato que eu tive com o conceito da palavra propósito. Quando eu encontrei isso, eu falei, cara, eu tenho que entender o que é isso. O que é propósito? Qual é então a minha finalidade? E eu não era cristão, eu ouvi falar que na Bíblia algumas pessoas tinham um nome e esse nome tinha um significado. E eu falei, cara, pode ser aí alguma forma de eu encontrar a minha finalidade. Não acho que a gente só nasce para crescer e morrer. E quando eu fui pesquisar meu nome, eu tinha uns 11 anos nisso, eu vi que uma das traduções significa aquele que protege regimentos, mandamentos, leis. E eu falei, pô, isso aí é interessante. E eu passei por grande parte da minha infância, da minha adolescência,
achando que eu tinha que ser advogado para cumprir um propósito predestinado. E sempre que eu tenho a oportunidade de pregar, Deus lembra para mim e fala, cara, você não virou advogado, mas existem outros mandamentos, outras leis que você tem a oportunidade de guardar. E isso sempre me toca quando eu lembro dessa história, que tem muito a ver com o significado do meu nome. E o que seria então esse propósito e o que é esse conceito de escada que Jesus é tratado na Bíblia? Todos os artefatos que existem na Terra, eles são divididos por classes e a gente dá uma classificação para eles. Quando a gente fala sobre carro, avião, elevador, bicicleta, eles são classificados como meios de transporte. Quando a gente pega garfo, colher, concha, eles são chamados como utensílios. E quando a gente fala sobre escada, o que é uma escada? A escada, ela é uma tecnologia de acesso. Essa é a escada. A escada ela é um objeto que foi criado para permitir com que a gente conseguisse ter acesso a algo. E Jesus ele é comparado a essa tecnologia. Jesus ele tem uma promessa, ele veio para a Terra para fazer o papel dessa tecnologia. Porque antes de Jesus, os anjos também apareceram na Terra. Então não significa que ele permitiu que isso acontecesse, isso já acontecia antes. Mas isso não acontecia com abundância. Isso não acontecia com plenitude. E para a gente conseguir a plenitude, a abundância de algo, a gente precisa de tecnologias, a gente precisa de meios de acesso. É preciso que algo faça com que a gente tenha o direito ou a permissão de conseguir acessar aquilo. Para conseguir entender um pouco sobre isso, a gente precisa fazer um pouco de uma mudança da nossa mente. De conseguir entender o que são as coisas, para que elas servem e como que a gente vai conseguir absorvê-la e aproveitá-la com abundância, para que a gente não seja pessoa mesquinha. E para a gente fazer isso, Romanos ele nos dá uma recomendação, certo? Primeira coisa, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos através da renovação da vossa mente. O que é renovar a mente? Ele fala o seguinte, não adianta só você mudar. Você mudar por mudar não resolve muita coisa, você tem que se preparar para mudar. Se você não se preparar para mudar, isso pode ser uma situação muito traumática. Exemplo, uma pessoa sai daqui, um jovem, e ele pega um Uber. E aí ele entra nesse Uber e um silêncio sepulcral. Ninguém fala nada no Uber, que é uma coisa muito estranha. Porque o Uber normalmente ele é meio carente, assim, o ser humano que fala bastante. E aí você entra no Uber e está aquele silêncio. Ninguém fala nada no Uber. E você está andando no Uber tranquilo. E aí você pensa, poxa, eu acho que eu fui mal educado com esse cara, né? Tipo, o cara está andando tranquilo, mas ele não falou nada, não me deu uma boa noite. E aí depois de um tempo ele está andando, você vai e toca no ombro dele. Você quer falar com ele. Quando acontece isso, cara, ele se assusta, cata o carro, joga o carro no meio-fio e fica todo apavorado, cara. Ele fala, meu Deus, e ele para o carro e você fala, meu, o que aconteceu, cara? O que é isso? Que acontecimento foi esse? Eu fiz alguma coisa, eu te assustei, eu te causei algum mal? E ele fala, não foi nada que você fez. É que antes de eu ser motorista de Uber, eu dirigi um carro funerário. Então, isso assusta para ele, né? Ele não está acostumado com estar dirigindo e alguém cutucando o ombro dele. Exatamente. Então, assim, só você mudar o que você está fazendo não vai resolver sua vida. Ele vai fazer com que você, de fato, se transforme naquilo que você está, só naquela posição que você entrou. Se você não se preparar para a mudança, você se assusta. Quando você não está preparado para aquilo ali é muito assustador, sabe? E eu trabalho auxiliando algumas empresas, eu vi que nos últimos 3 anos eu me relacionei com 250 empresários. Então, assim, você vê muita história comum, assim. E uma coisa que sempre acontece é uma coisa que assusta um e é super normal para outro. Tem muito empresário, por exemplo, que abre um restaurante e fica apavorado no segundo mês porque ainda não está dando lucro. E quem já teve restaurante fala, cara, nos 8 primeiros meses não dá lucro mesmo. E você vê a mesma coisa acontecendo com 2, mas de forma muito diferente. Porque quando a gente não se prepara para o que a gente vai mudar, assusta. Igual o cara que dirige o carro funerário agora, que dirige o Uber e ela dirige um carro funerário. Qualquer reação te assusta porque é muito fora do seu comum. E para a gente entender isso, eu quero usar um exemplo de uma lição muito famosa, que é chamada a lição do alumínio. O que é essa lição do alumínio?
No ano 23, mais ou menos, depois de Cristo já, tem um cara chamado Caio, na tradução, mas o nome dele era Gaius Plínio II, chamado de Plínio o Velho. Ele foi um comandante do Império Romano e um filósofo naturalista. Ele escreveu vários volumes sobre a terra, sobre a fauna, sobre a flora. Ele escreveu 37 volumes, chamado Naturalis Historia. Essa enciclopédia é como se fosse uma barca, mas muito velha. Uma barca velha mesmo. E as pessoas usavam aquele livro como base. Na edição 35 dele, no volume 35, ele conta a história sobre um velho ourives. Esse velho ourives, ele chega até um imperador, o imperador Tibério, com um prato de um metal reluzente, quase tão brilhoso quanto a prata, muito leve. E ele chega para o Tibério e fala o seguinte: Tibério, esse material é muito raro. E ele fala no texto que só ele e os deuses sabem como retirar aquilo da argila. Tibérios fica fascinado com aquilo, fala, cara, como assim? Que parada é essa? É leve, só que ele era um especialista em finanças. E ele era um cara conquistador demais, e ele recolheu muito ouro, muita prata durante a vida dele. O que ele pensa? Ele pensa que se de fato aquilo for verdade, o ouro que ele tem vai desvalorizar. Porque quando as pessoas souberem que existe um metal mais leve e mais raro que o ouro, aquele metal vai ficar muito valioso. E o ouro vai passar a valer nada, a valer muito menos do que é. E aí aquilo lá era uma afronta para tudo que ele tinha conquistado. E aí ele fica muito preocupado com aquilo. E aí ele chama esse ourives e garante que ele é o único que consegue tirar aquilo da argila. E esse cara garante para ele. E ele tenta achar outra pessoa que consiga. E ninguém consegue. Então ele pega esse ourives e corta a cabeça desse ourives. E isso passa 1.800 anos. E só depois de 1.800 anos, com outros métodos, a gente descobriu uma forma, que o método é chamado de Hall-Hérold, de fazer uma coisa chamada eletrólise e retirar o alumínio da bauxita. E esse era o metal daquela época. E é mais engraçado é que o que era muito raro, e para vocês terem uma ideia, o alumínio ele era realmente raro. Existe um banquete que foi dado por Napoleão III ao rei Sião, em que ele deu para o rei um prato e talheres de alumínio. E os outros tinham que ficar satisfeitos com ouro. Porque o alumínio era muito mais reconhecido que o ouro. Porque ele era muito difícil de se ter. E o que acontece com isso? O que é legal quando acontece esse fato em 1886, se eu não me engano, é que quando a gente consegue ter acesso à bauxita, a gente descobre que não só tem muito alumínio, é muito fácil de retirar isso, como é o terceiro elemento que mais tem. A Terra ela tem 3 elementos em maioria. O primeiro dele é o oxigênio, o segundo é o silício e o terceiro é o alumínio. Quase 9% da Terra é alumínio. Então algo que era muito raro, com um meio, com um modo, com um método, com uma tecnologia, se tornou algo muito abundante. E todo mundo da Terra agora consegue ter acesso a esse material, simplesmente com uma mudança de tecnologia. Então quando a gente fala sobre tecnologia, ela tem um objetivo que na sua plenitude é transformar aquilo que é escasso naquilo que é abundante. E tem muito a ver com o que Jesus fez. Tem muito a ver. Quando a gente fala sobre reino, sobre o reino de Deus, a gente percebe que é muito importante a gente entender como comporta um reino. Mas se a gente olhar o reino de Davi e pensar como eu seria o embaixador do reino de Davi, isso vai parecer que o quê? Que a gente vai conseguir, o que Davi tinha como posição, como ideia? Conquista e fornecer suprimento e abundância para o povo dele. Esse era o método de reino dele. Então se a gente imaginar como que a gente conseguiria transformar a abundância, temos uma forma muito simplória de pensar, em que se a gente tivesse, todo mundo tivesse o que a gente tem, então a gente viveria numa terra abundante. Só que não é esse tipo de abundância. Até um dado curioso é que se todo mundo da Terra tivesse o comportamento de um europeu classe média, a gente precisaria de 3 terras até o final do ano. E se fosse americano, a gente precisaria de 5. Então achar que esse é o tipo de abundância, não. Esse é um tipo de consumo descontrolado. O brasileiro deve dar, sei lá, 1,5. Mas a gente não está falando sobre essa abundância.
Se a gente pegar então o reino de Salomão e olhar e falar, poxa, a abundância então é o conhecimento, é o entendimento, é aquilo que vai trazer tranquilidade. Quando você lê Provérbios, você fica convencido que é isso. Quando você lê Eclesiastes, você já fica na dúvida. Salomão já fala, olha, o conhecimento te traz um monte de problema, cara. O tipo de sabedoria vai te dar um monte de preocupação. Você não vai ficar tão bem assim. E quando a gente pega o reino de Jesus, o que a gente entende com isso? Jesus ele tem alguns ensinamentos que a gente pode retirar do comportamento de Jesus e da forma que ele fazia reino, para a gente conseguir entender como que a gente consegue conquistar isso que seria uma abundância da paz, uma abundância do entendimento, uma abundância dessa vida plena, que é o que ele chama, que a gente tenha vida em abundância, que a gente tenha uma plenitude em vida para o que a gente vai conseguir, para a forma que a gente vai lidar na terra. E para isso eu separei alguns textos para a gente conseguir entender sobre isso. O primeiro deles é em João 4,7, existe o caso de quando Jesus ele encontra aquela samaritana. Quando ele encontra a samaritana e ela está pegando água no poço, ele conversa com ela, ele tem um diálogo com ela ali, e ele fala para ela uma coisa que é muito interessante. Olha, se essa água que você está pegando, eles vão beber, mas eles vão se sentir sede de novo. Mas se eu te der água viva, cara, aí o negócio é diferente. Se você me pedisse água, eu te daria uma água, cara, que você ficaria abismada. Não seria essa água que perece. É esse tipo de abundância que você está entendendo, esse tipo de necessidade que você está entendendo, eu estou muito além disso. E isso eu consigo te fornecer com muito mais plenitude. Jesus ele nunca se preocupou em dar às pessoas privilégios. Ele sempre se preocupou em pegar os privilégios que ele tinha e deixar como abundante. Ele pegou o maior privilégio que ele tinha, que era ser um filho unigênito, e escolheu por ser primogênito. Ele deu todos os privilégios que ele tinha de pertencer ao reino a todos. Ele deu o direito de sermos chamados filhos de Deus. Ele pegou tudo o que ele tinha enquanto privilégio, e ele é um projeto que faz o quê? Que ele permite que a gente consiga ter acesso àquilo. É isso que é o papel do evangelho. Então quando a gente passa, qual é o nosso papel enquanto evangelho? Esse é o nosso papel. Se a gente pensar a nossa função, o nosso trabalho, se a gente pensar o que a gente faz, a nossa atividade, e achar que aquilo ali é o nosso propósito maior na terra, cara, a gente não vai conseguir encontrar essa plenitude. Davi não conseguiu encontrar essa plenitude na conquista, Salomão não conseguiu encontrar essa plenitude no conhecimento, Jesus encontrou essa plenitude. Quando ele disse uma coisa, é melhor dar do que receber. É quando ele falou o seguinte, eu tenho acesso a esse privilégio, mas eu quero que todos vocês tenham. É quando ele deixou de estar lá em cima e falou, eu vou ser a escada daquilo. Quando a gente entende esse trabalho de Jesus, a gente começa a entender o nosso trabalho, porque ele diz, farás coisas muito maiores. E o que seriam essas coisas maiores? Seria a gente fazer mais conquista que Davi, ou ter mais conhecimento que Salomão? Ou a gente fornecer mais abundância, assim quanto ele, e transformar esses nossos privilégios, estar sentado aqui, em algo abundante, para que outras pessoas consigam ter acesso? Nós não somos chamados só para estar na base da escada, nós não somos chamados só para estar no topo de um reino, e nem para ser quem vai aconselhar com sabedoria. Mas nós somos chamados para sermos escada, para sermos uma tecnologia que permita o acesso de outras pessoas ao reino de Deus. Jesus ele fala que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele dá uma explicação sobre qual é esse método para que a gente consiga fazer com que as pessoas alcancem isso. Sabe? Tem uma coisa que me chama muito a atenção na oração do Pai Nosso, é que não existe pronome em primeira pessoa, só existe em terceira pessoa. Sempre que a gente pega a forma de lidar, ele coloca sempre em primeiro lugar Deus, enquanto ele, e ele sempre coloca o povo enquanto nós. A oração ela é sempre baseada nisso, perdoai os nossos pecados. Assim como nós perdoamos. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então assim, Jesus ele passou por aqui ensinando uma coisa. Cara, a gente precisa ter um senso
de transformar os nossos privilégios em algo abundante. E como que a gente consegue perceber isso? É muito fácil. É fácil a gente perceber o chamado de como que o reino é assim, que eu tenho certeza que o apóstolo, os pastores, quando Deus fala alguma coisa, tem uma coisa que você pensa, primeira coisa, eu vou falar isso domingo. Você não pensa em o que eu vou fazer com isso, vou ficar com isso, vou aproveitar. Você pensa em compartilhar aquilo, você já quer falar. Você aprende uma revelação, você recebe uma coisa, no próximo almoço você já está lançando ela, não tem nem contexto. Estava falando do passar o azeite ali, você já inventa um negócio, já fala de outro, porque esse é o sentimento que Jesus nos causa. Jesus ele veio para cá com um objetivo, eu tenho que transformar isso aqui, que era meu, em algo nosso. Por isso que ele falou sobre construir um reino. E a gente ainda vive nessa, muitas vezes, né, a gente ainda enxerga como se o reino de Deus, como se todo esse acesso, como se essa escada que Jesus fez fosse para descer bens materiais, ou se fosse para descer alguma prova, alguma coisa. E Jesus ele não está falando sobre isso. Ele pegou, por exemplo, a cura que ele tinha, Isaías já dizia isso, pelas suas pisaduras somos sarados. Então toda a cura, toda a revelação, todo o conhecimento, todo o comportamento, todo o ensinamento, a gente consegue ter acesso à abundância dele por um caminho muito fácil. E é o nosso papel entender como nós faremos com que as outras pessoas consigam ter acesso a essa abundância. Porque senão, a gente faz igual a parábola dos talentos. Essa parábola dos talentos, eu acho interessante a revelação sobre comparar o talento com o dom, mas eu nunca tive essa revelação. Quando a gente fala sobre talento, está falando sobre recursos entregues. O talento em si era um recurso entregue. Quando a gente recebe um recurso, a Bíblia diz que a gente tem o compromisso daquele recurso de multiplicar aquele recurso. A gente tem esse compromisso. Jesus, ele enquanto videira verdadeira, a primeira prova dele ser a videira verdadeira é que ele pegou água e transformou em vinho para todo mundo. É só quem é a videira verdadeira consegue fazer isso. O que ele pegou que tinha pouco, ele transformou em abundante. Ele pegou os 5 pães e os 2 peixes e ele alimentou 5.000. E mais criança e mulher e o caramba. É isso que ele pegava. Então ele não se preocupava somente com o que ele tinha, com o privilégio de ter chegado a ele 5 pães e 2 peixes. Ele podia ter falado, pô galera, então vamos juntar aqui, a gente come isso aqui e fechou. Ele falou, não, o meu ser, o meu espírito veio para cá para trazer abundância. E em cura, e o entendimento disso é o que de fato faz com que a gente consiga transformar. E é isso sim que seria o que seria considerado, o que seria entendido como a renovação da nossa mente. Jesus ele tem os exemplos quando ele fala sobre a água viva. Hoje a gente vive na Terra uma coisa muito irônica. A gente tem dificuldade sobre o acesso à água. Esse é o principal problema que a Terra enfrenta. E é o início para qualquer mudança organizacional. Se você resolver o problema da água, você resolve a agricultura. Se resolver a agricultura, você resolve grande parte da economia local. E 70% da face da Terra é composta por água. 70% da Terra. Só que 97% dessa água é salgada. Então a gente tem água, mas a gente não consegue usar. A gente olha, mas a gente não sabe o que fazer com aquilo. Se a gente não conseguir transformar essa água em uma água potável, a gente vive um ambiente com abundância, mas a gente não tem acesso a ele. Ele não serve de nada para a gente. O que é isso? Isso é que não adianta a gente viver, morar aqui nesse templo. Não adianta a gente frequentar tudo que tiver. Mas se Deus não trouxer um entendimento, se Jesus ele não nos mostrar qual o caminho, se a gente não tiver essa possibilidade de conseguir acessar, a gente vive um ambiente de abundância, mas num comportamento de escassez. Porque não basta mudar, a gente precisa se preparar para mudar. Porque quando a gente não se prepara para mudar, aí qualquer coisa é escândalo. Sabe? Até o apóstolo diz uma coisa, que o excesso de informação sem ação forma crítico. É por causa disso. A pessoa ela vive num ambiente de abundância, mas ela não consegue aproveitar daquilo. Imagina você ficar preso numa ilha, você está com sede e tem um mar na sua frente. É a coisa mais frustrante que tem, qualquer pessoa se descontrola. É a mesma coisa que acontece muitas vezes quando a gente tem um comportamento com Jesus, quando a gente tem um caminhar com Ele. A gente saber que existe a abundância,
saber que ela está lá, saber que a gente pode acessar, não faz com que isso faça a gente viver na abundância. Não é uma garantia disso. Um exemplo disso, a gente pode ler sobre em João 1,12. Vou abrir João 1,12. 1,12. Isso. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. O que é interessante desse texto? É que ele não torna filho de Deus, ele dá o direito. Ele não diz que todo que creu no nome virou filho de Deus. Ele deu o direito de se tornar. Você acreditar no nome de Jesus, você acreditar no que ele pode fazer, te dá o direito a acessar. Porque uma coisa muito interessante é que a escada não te leva lá para cima, você tem que subir nela. E você vai viver só com o que tem de superficial se você não subir nela. A escada ela tem uma função. Se a gente tem uma árvore e ela tem muitos frutos, você só consegue pegar até a sua altura. Você só consegue pegar até onde vai ser o braço. A escada ela serve para conseguir acessar aquela árvore na sua plenitude. Ela te dá o direito de se aproveitar da abundância que tem nela. Assim como esse texto diz que todos que creram em seu nome deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. O que a gente faz com esse direito? Hoje a gente fala muito sobre busca de direito, né? A gente quer nosso direito. A gente quer nosso direito de fala, a gente quer nosso direito. Mas o que a gente faz quando a gente o tem? O que a gente fez quando a gente recebeu isso? Quando a gente aceita a Cristo, quando a gente toma essa decisão, a gente recebe uma certificação. Que ele está dizendo, o que eu entendo sobre isso, é que a gente recebe um certificado. Você recebe o seguinte, você tem a permissão que se você quiser, você é filho de Deus. A forma que você vai lidar com esse acesso é o que vai dizer o que vai ser da sua vida. Jesus, por isso que é muito interessante quando essa visão mostra Jesus enquanto uma escada. Enquanto ele fala que ele é um caminho, isso mostra ele como uma permissão. Ele chegou e falou o seguinte, agora eu estou aqui, ó. E se você acreditar que eu estou aqui, você pode subir. E você pode aproveitar o que está descendo. Mas se você não aproveitar desse direito, não é frequentar o ambiente de abundância que te torna uma vida abundante. Porque o nosso interesse, o que a gente está buscando, a nossa motivação naquilo, vai fazer com que a gente tenha os nossos paradigmas de como viver a vida. Se a gente entrar no reino de Deus, querendo ter um reino igual ao de Davi, ou se a gente quiser entrar no reino de Deus e a gente quisesse chegar num reino igual ao de Salomão, Jesus ele não explicou nada para a gente. Porque ele tinha a opção de vir como qualquer um desses reinos, e ele falou o seguinte, cara, eu vim para servir. Eu vim para ser o último. Eu vou mostrar que a plenitude da vida não foi alcançada por ninguém que estava lá em cima. Mas ela vai ser alcançada aqui, ó. Dessa forma. É assim que vocês vão alcançar a plenitude. Porque ele tinha uma finalidade. O mais engraçado de Jesus, o que eu acho mais interessante, é que ele viveu tendo a plena convicção, sabendo exatamente como a vida dele ia acabar. Ele tinha claro para a vida dele o que era a finalidade dele. E ele se preparou durante grande período para aquilo que ele ia fazer. É assim que ele conseguiu alcançar essa plenitude. Porque todo aquele recurso, todo o recurso que era disponível para ele, ele sabia que a finalidade dele, que o propósito dele era muito mais importante do que a possibilidade do que podia fazer. Um exemplo disso é muito claro quando o Pedro corta a orelha do soldado. Quando isso acontece, ele fala, eu poderia rogar ao Pai. Eu tenho esse direito. Só que a minha finalidade não tem nada a ver com isso. Então, porque eu vim aqui para curar, né? Então a gente ter esse direito, ter esse acesso, ele significa parte da missão. É a gente entender que ter esse direito. O que é a segunda parte disso é a gente saber o que fazer com esse direito. E não é só esse direito que Jesus veio. Jesus ele resolveu várias áreas. Por exemplo, quando a gente pega em João 1,12, a gente entende que ele deixou de ser unigênito para ser primogênito. Então nos deu o direito de ser filho de Deus. Quando a gente lê em 2 Coríntios 5,20, coloca para a gente, 2 Coríntios 5,20. Aqui.
Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo lhe suplicamos, reconcilie-se com Deus. Ele já deu uma outra coisa, ele falou, agora você tem autonomia, você tem possibilidade de tomada de decisão, porque você é o embaixador de Cristo. Então ele não falou que a gente é embaixador de nenhum outro rei, ele falou que a gente é embaixador de Cristo. Então ele pegou, por exemplo, o acesso, o poder, a tomada de decisão que Jesus tinha, e ele também nos deu o direito para isso. Então ele já resolveu duas coisas para a gente consegue entrar na casa do Pai e a gente tem os direitos desses filhos. A gente tem os mesmos direitos que Jesus tinha, assim como embaixador, a gente corresponde a Ele. Como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. E qual é esse apelo? E outra coisa acontece em Mateus 27:50. Mateus 27:50. Aqui. Depois de ter bradado novamente em voz alta, Jesus entregou o seu espírito. 51. Isso. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Então ele fez outra coisa. Ele transformou o privilégio que era do sacerdote a algo também abundante. E por isso que ele diz que ele não veio para destruir a lei. Eu não vim para destruir. Eu só vim para pegar tudo isso aqui que algumas pessoas conseguem ter acesso e eu vou democratizar isso. Eu vou deixar em abundância isso. Eu vou pegar esse alumínio que vocês acham que é raro, que é 2, 3 sacerdotes que conseguem entrar lá e tá com o sininho e morreu e vão ver o que dá. E eu vou fazer o seguinte, rasgou, cara, agora você tem o direito. E qual é o nosso compromisso? Qual é a súplica de Deus por nosso intermédio? É o que a gente faz com esse compromisso? A gente não está conseguindo nem resolver o nosso compromisso de entender o que é isso, o que fazer com isso, mas a gente tem feito com que outras pessoas também tivessem acesso a esse privilégio? Ou a gente se apaixonou pelo privilégio? Será que a gente não está com medo de perder esse privilégio, igual esse imperador Tibério que matou esse ourives, para que não tirasse dele o privilégio de ter a riqueza? Será que a gente está com medo daquilo que é escasso se tornar algo público? Será que a gente tem medo de que as pessoas que convivem, que trabalham com a gente, também possam ter acesso a isso? Será que a gente acha que elas não precisam? Ou que elas não merecem? Ou que a gente, sei lá, não é convencido a isso? Jesus, ele dá essa liberdade de ter o direito, exatamente para que a gente se confronte com o que a gente faz com ele. Isso é sensacional. É por isso que de todas as analogias que são feitas com o comportamento, com quem Jesus é, a da escada, para mim, é a mais curiosa. A gente tem que entender sobre o que é isso e o que fazer com isso. A gente tem que buscar a cada dia, assim como a nossa vida espiritual, ela é algo que precisa de manutenção, e a gente precisa buscar isso a cada dia, para que a gente tenha uma preocupação, se a gente tem feito coisas maiores de Cristo. Coisas maiores do que Ele começou a construir, coisas maiores do que Ele ensinou. E o que Ele veio ensinar aqui é sobre tudo isso. É pegar essa água que acaba e deixar para uma água infinita, algo que vai saciar as pessoas. É Ele pegar esse conhecimento e falar, não, eu não vou só vir aqui e falar do Espírito para vocês. Eu vou colocar o Espírito em vocês. Eu não vim aqui só para curar as pessoas. Eu vim para ensinar os discípulos, para que vocês façam discípulos e essas pessoas curem pessoas. Eu não vim aqui para mostrar o que eu tenho o privilégio de fazer. Eu vim aqui para ensinar que vocês também agora vão fazer. Eu vim para mostrar de qual reino eu pertenço. Eu vim aqui para dizer que vocês agora também pertencem ao meu reino. Nós precisamos entender isso e buscar a cada dia conseguir viver neste comportamento, em que a gente se preocupe de que esse é o nosso maior privilégio. O nosso privilégio não é a família que a gente nasceu, o nosso privilégio não é o que a gente pode comprar ou deixar de comprar, o privilégio do outro também não é isso. O privilégio não é quem a gente pode mandar ou desmandar. O privilégio, eu por lidar muito com empresário, eu vejo muitas pessoas vendo como privilégio o fato de poder contratar ou demitir. O privilégio que a gente tem é poder estar nesse lugar, é poder confessar a fé, é poder ter o direito de ser filho de Deus e conseguir fazer com que outros também tenham. A gente consegue batizar as pessoas, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. A gente consegue ser intermédio, a gente consegue pegar essa súplica, esse clamor de Deus e transmitir às pessoas. A gente consegue pegar uma pessoa que não sabe que tem o direito de ser filho de Deus, explicar para ela e ela se tornar.
Esse é o maior privilégio que Jesus nos deu. E Ele não nos deu esse privilégio para que Ele morra em nós. Ele não deu esse privilégio para que Ele acabe em nós. Ele não veio aqui para pegar a gente e levar para o céu. Ele veio para fazer uma escada, para que a gente consiga ter acesso a Ele, para que a gente consiga ter o direito a isso, e para que não somente consigamos ter isso, mas que a gente consiga fazer com que as pessoas ao nosso redor também tenham. Para a gente mudar, não é só mudar. É preciso se preparar para mudar. E essa preparação de mudança, ela não é só um desejo. Ela é um comportamento que a gente muda. Quando ela fala sobre o pão nosso de cada dia nos dai hoje, ela fala sobre a gente ter um convívio constante daquilo. Para que isso possa ser a nossa preparação para essa mudança, para essa transformação, para essa renovação da nossa mente. E com essa transformação, com essa mudança que a gente vai alcançar, com essa forma que a gente vai transformar, a gente não vai chegar numa plenitude nossa, mas a gente vai descobrir que é muito melhor compartilhar isso do que quando a gente recebeu. Vai ser muito mais prazeroso, sentiremos muito mais a nossa finalidade quando outras pessoas conseguirem ter acesso a isso. Quando outras pessoas conseguirem sentir o que é essa abundância, sentir o que é essa plenitude. E que a gente não ande mais só na superfície. Que a gente não veja mais esse mar, mas que ele seja salgado para a gente. Que a gente seja de fato seres não perecíveis, debaixo da vontade, da boa e agradável vontade de Deus. Conquistar o nosso propósito, ele é isso. Quando eu entendi sobre esse propósito, quando eu entendi sobre essa missão, eu vi que a nossa função é pegar algo que é muito raro. Hoje a gente vive um período de quarentena. Por algumas pessoas eu vejo quão é raro uma paz dentro de uma casa. Eu vejo quão é raro, um filho que causa alegria nos pais. A gente vê o quão é raro o relacionamento conjugal estável. A gente vê o quão é raro a pessoa que acorda feliz da segunda a sexta-feira. A gente vê o quão é raro as pessoas se sentirem plenas. Isso é muito raro. Mas isso não é raro porque é de fato raro. É porque essas pessoas não sabem como acessar isso. Elas não sabem como ter acesso a isso em abundância. E quem tem esse conhecimento são todas as pessoas que têm o direito de serem filhos de Deus. Convido você a ficar de pé. Fechar os seus olhos. Que a gente tenha esse momento e que a gente ore nesse instante, assim como Jesus nos ensinou no Pai Nosso. Que a gente ore por nós. Ore por nossa igreja, pela nossa cidade, pelo nosso país. Ore pelos nossos amigos. Por amigos que a gente se chamou de amigo, que a gente almoçou tanto vezes na casa dele, que a gente já dormiu na casa dele, faz tanto tempo que a gente não tem notícia. Por todas aquelas pessoas que a gente sabe de histórias muito complicadas, dificuldades que estão enfrentando, que a gente fala no almoço, nossa, é tenso, né? Mas que a gente tem que lembrar nesse instante que nós temos acesso à abundância de algo que nesses lares é escassez. Pai, ajude a nossa igreja, ajude a nossa família, ajude a nós a conseguirmos ter, Senhor Deus, o nosso pão nosso de cada dia. E que a gente tenha, Senhor, para poder compartilhar as pessoas. Que a gente consiga multiplicar, Senhor Deus, a Tua paz. Que a gente seja caminho, Senhor Deus, da Tua bênção, Senhor Deus. Que a gente seja caminho de cura. Quantas curas nós recebemos, Deus. Quantas curas foram entregues a nós. Mas que essa cura não seja só para a gente, mas que a gente consiga curar. Que a gente cure, Senhor Deus. Que a gente liberte, que a gente consiga trazer essa libertação às pessoas. O Senhor nos libertou, o Senhor nos curou, nos tratou, nos cuidou. E que a gente agora cure, Senhor Deus. Que a gente vá aos confins da terra, Senhor Deus. Fazendo, Senhor Deus, discípulos. Ensinando sobre o direito de ser filho de Deus. Ensinando as pessoas sobre ter acesso à sua abundância. E que as pessoas tenham vida, Deus. Eu repreendo nesse momento, Senhor Deus, a morte de nossas vidas. E que a gente possa, Senhor Deus, continuar a boa obra. A obra que o Senhor ainda não acabou. E o Senhor não acabou porque nós estamos construindo. Porque nós estamos, Senhor Deus, desenvolvendo ela. E que a gente continue essa boa obra, trazendo vida. E vida em abundância, Deus. Nosso lar, os nossos amigos, nossa igreja, Senhor Deus. Pois é melhor, Senhor Deus, dar do que receber.
é melhor distribuir. É melhor, Senhor Deus, compartilhar essa abundância do que a gente só aproveitar dela. Perdoa, Senhor Deus, os nossos pecados. Por tantos pedidos, tantas orações, Senhor Deus, pedindo abundância para a nossa vida, abundância financeira, abundância de bens, abundância de coisas, abundância de roupa, abundância de coisas tão supérfluas, Senhor Deus. Mas que a gente peça, Senhor Deus, que o Senhor nos dê abundância, para que isso seja, Senhor Deus, abundância para toda a sociedade. Que dê abundância de entendimento, assim como Salomão, não para ele, mas para governar o povo. Que dê, Senhor Deus, abundância de voz, não para que a gente consiga, Senhor Deus, simplesmente ser famoso, mas que a gente tenha abundância de voz, de influência, para transformar o ambiente que a gente vive. Deus, é isso que a gente te pede, Senhor Deus, e a gente te agradece, Deus, pela oportunidade de conseguir ministrar em nosso coração, e que a gente consiga continuar a nossa vida, que a gente consiga sair daqui, e aí sim, Deus, isso vai começar. E aí sim, esse trabalho se inicia, Senhor Deus, esse trabalho continua, e há mais de 2000 anos, Senhor Deus, em que a gente tem uma missão, transformar a sua abundância, a sua plenitude, Senhor Deus, para toda a nação, para todas as pessoas. Obrigado, Senhor Deus, pelo nosso chamado, obrigado pela oportunidade de participar disso, Senhor Deus. Obrigado por ter nos dado saúde e força para estar aqui. Em nome de Jesus, amém.